currículo internacional perfeito que chama a atenção do recrutador e te garante a entrevista. Vamos lá? Vamos falar primeiro sobre o topo da primeira folha do seu currículo. Essa aqui, ó, é a parte mais importante do seu currículo. E por que que eu digo isso? Porque hoje em dia as empresas usam um sistema chamado ATS, Applicant Tracking System ou Applicant Tracking Software, que é um programa que vai fazer uma peneiragem buscando por palavras-chave. E esse topo do seu currículo é a parte mais editável, customizável para cada vaga. Então, normalmente é aqui, nessa primeira metade, que você vai incluir uma quantidade interessante de palavras-chave que estão alinhadas à vaga, justamente para que o seu currículo passe nessa peneiragem feita pelo ATS. E o segundo ponto é que, sabe esse papo de que recrutador não lê currículo? Isso é mentira e verdade ao mesmo tempo, porque ele recebe uma quantidade de currículos que é realmente impossível você ler tudo, cada linha. Então, é importante que, logo de cara, no topo da primeira página, você mostre para esse recrutador que você é um excelente candidato, que você é uma excelente candidata. E para isso, você precisa dizer nesse topo dessa primeira página o que o recrutador quer ouvir. Você precisa incluir palavras-chave, habilidades, experiências que estão muito alinhadas para a vaga, porque daí sim, vendo isso logo de cara, ele vai escolher ler o seu currículo, a sua experiência profissional, para conseguir conhecer um pouco mais sobre você. Então, essa primeira parte é fundamental. E o que que tem aqui, ó? Nome, informações básicas, o título, o cargo que você tem hoje ou o cargo para o qual você está aplicando. E logo aqui embaixo você vai ver que eu selecionei 3 skills, 3 habilidades. Da onde eu tirei essas habilidades? Da descrição da vaga. Eu peguei a descrição da vaga, joguei no chat GPT, pedi para ele extrair quais são as principais habilidades exigidas nessa vaga, e dessa lista de 5, 10 habilidades, eu selecionei aquelas que eu tenho, porque a gente não vai mentir no currículo, mas você vai destacar estrategicamente. Você tem várias qualidades, várias habilidades. Quais que você vai escolher colocar logo aqui no topo, em destaque? Aquelas que estão muito alinhadas à vaga. Então, aqui você já consegue garantir uma quantidade de keyword muito interessante. Essa mesma lógica você precisa usar para o seu perfil do LinkedIn, porque as empresas, os recrutadores também usam o sistema é um outro programa disponível dentro do LinkedIn para recrutadores. Funciona igual ao ATS, é o mesmo tipo de peneiragem. Então, esse tipo de customização e incluir palavras-chave tem que acontecer no seu currículo e tem que acontecer também no seu LinkedIn, na sua cover letter. Por isso que dentro do meu curso eu tenho um agente de IA treinado para cada coisa, para ele já fazer toda essa extração, alinhar tudo para os meus alunos. Mas preste atenção nisso, aqui é bem importante. E aqui embaixo você vai ter o Career Summary, que é o resumo da sua carreira. Ele não vai ser longo demais, de 3 a 4 frases, aqui a gente tem 4. É também um lugar onde você vai incluir muitas palavras-chave, mais uma vez, alinhadas à vaga, obviamente, para que o recrutador leia um resumo que faça com que ele te veja como um bom candidato. E para isso, esse resumo tem que estar muito alinhado aos problemas que ele vai precisar que você resolva. Quais experiências você vai escolher destacar? Aquelas que estão diretamente relacionadas ao problema que esse recrutador tem, que você vai ter que resolver. Lembra, entrevista de emprego não é o lugar para você explicar para o recrutador por que que você quer a vaga. A entrevista serve para você explicar para o recrutador por que que ele tem que te contratar para resolver os BOs dele. É isso que você tem que provar para esse recrutador. Então, aqui você tem um excelente exemplo de um Career Summary que você pode modelar. Pega aqui, joga dentro do seu GPT, sobe o seu currículo lá e pede para ele criar algumas versões adaptadas para você. Isso já vai te ajudar a ter um currículo muito mais assertivo. E não esquece de subir lá também a descrição da vaga para a qual você está aplicando, porque o objetivo é justamente cruzar essas informações. É exatamente isso que o nosso agente de IA faz dentro do Carreira Global. Ele pega o teu currículo, ele pega a vaga, ele já foi instruído com todas as estratégias e aí ele te traz um currículo alinhado. Sem isso, é praticamente impossível hoje em dia você ser chamado para uma entrevista, principalmente para um cargo legal, que vai te pagar em dólar, que vai te pagar em euro. Quantos aplicantes, quantos candidatos você acha que tem para aquela vaga? Então, é muito importante você estar dentro dos 5%
que faz direito, que alinha, que dedica esse tempo, isso faz muita diferença. Como eu disse, não só no seu currículo, mas também lá no seu LinkedIn. Vamos falar agora sobre work experience, que é a segunda parte mais importante do seu currículo. Os principais erros que eu vejo as pessoas cometendo são: primeiro, a descrição está muito vaga e ela não foi selecionada de forma estratégica para os problemas que a vaga apresenta, né? Você está aplicando para uma vaga, por que uma empresa precisa contratar alguém? Porque ela tem uma demanda para ser atendida. Você precisa entender a fundo essa demanda e pensar: no meu emprego atual, o que que se alinha? Qual experiência se alinha? Porque, mais uma vez, o seu currículo serve para convencer o recrutador de que você é a pessoa ideal para a vaga. E para isso, essa sua experiência profissional também tem que estar alinhada. E sempre que possível, quantificada. Vamos ver uns exemplos aqui, ó. Directing cross-functional operational projects integrating IT operations and customer success teams, supporting initiatives impacting over 20 internal stakeholders. Então, aqui você está mencionando que você trabalhou com times diferentes, tá? Você dirigiu esse processo, esse trabalho. Você impactou mais de 20 acionistas. Tá vendo como isso é quantificado? Outro exemplo aqui, ó. Defining project scopes, timelines, and deliverables to drive business performance, improving on-time project completion by approximately 15%. Então, quais resultados que você tem na empresa que são quantificáveis? E desses resultados que são quantificáveis, quais são os mais importantes para a vaga? É essa mentalidade que eu quero que você tenha. Aqui a gente tem começando com verbos de ação no ING, isso é muito importante. Se é uma vaga para a qual você trabalhou no passado, você já saiu da empresa, você coloca esses verbos no passado, tá? E se é uma vaga atual, você coloca no ING. Education, gente, copia e cola. Essa é a parte mais fácil do currículo, não tem muito o que inventar aqui. É importante você ter cuidado com as siglas para se referir da forma correta aos seus certificados, se é um Bachelor Degree, se é um Masters of Business Administration, que é o MBA, se é um doutorado, se é uma pós-graduação. Então, é muito fácil hoje em dia você encontrar todas essas nomenclaturas e também a inteligência artificial consegue te ajudar muito nesse processo para você conseguir entender qual é a equivalência perfeita. E aí não tem mistério, é a instituição, a cidade, você vai colocar aqui o título, né? Se é uma pós-graduação, se é um doutorado, e aí você vai colocar o curso que você fez, tá? Então, essa parte é bem simples. E technical skills. Technical skills é uma seção do seu currículo que é, digamos assim, opcional, tá? Muitas pessoas preferem descrever isso melhor dentro do work experience, que pode ser também. Agora, dependendo da vaga, se a gente está falando, por exemplo, de áreas mais técnicas, se a gente está falando de áreas de tecnologia, se a gente está falando de marketing, se a gente está falando de design, de programação, algumas áreas, quando eu analiso o currículo dos meus alunos, algumas áreas meio que pedem uma technical skills. Por quê? Porque são tantos sistemas, são tantos programas, são tantas linguagens que faz sentido você ter uma seção no seu currículo para destacar isso somente, que é o exemplo que a gente tem aqui. Então, vai depender da área. Agora, ter uma seção no seu currículo falando sobre habilidades técnicas é muito legal. Seguindo essa mesma lógica, tem uma outra seção que também é opcional, mas que pode ser muito estratégica, e eu vou te mostrar. Logo depois, aqui a gente tem o título, né? A gente tem as skills destacadas, e aí a gente tem o nosso summary. Você pode ter alguns certificados específicos que são fundamentais para a vaga. Ou você pode ter alguma habilidade técnica, lembra da sessão que a gente acabou de ver? Pode ser que você tenha alguma habilidade técnica que seja muito importante para a vaga e você queira dar mais destaque. Não coloca ela lá no final, em technical skills. Bota 2 bullet points aqui embaixo do seu career summary e destaca aqui. É mais interessante. Se for muito importante para a vaga, bota para cima, porque o recrutador tem que ver isso logo. E uma outra possibilidade que eu acho muito legal também é você colocar aqui, antes de work experience, você pode colocar uma seção chamada core competencies. E como que essa seção aqui funciona? Imagina que você tem muito pouca experiência ou você está aplicando para o seu primeiro emprego da vida. Aqui embaixo de Core Competencies, você vai conseguir destacar habilidades que você tem e já se provou ter durante a faculdade, iniciação científica, estágios, né?
projetos que você participou na faculdade, algum trabalho voluntário que você fez, alguma experiência que você teve na vida que te mostrou, por exemplo, time management, organization, você pode colocar teamwork. Então você pode ir listando aqui habilidades que você tem. E por que que isso é legal? Porque isso garante keyword. Lembra do ATS? Lembra que a gente precisa usar palavras alinhadas à vaga? Então, esse é um lugar onde você consegue fazer isso, caso você não tenha muita experiência. Porque se você não tem muita experiência profissional, o seu career summary vai ser muito curtinho, entende? Não tem muito o que falar. Talvez você tenha tido um estágio, então você não tem oportunidade de usar muitas keywords aqui. E aí você garante essas keywords, essas palavras-chave, aqui nessa seção de core competencies, que pode ser bem estratégico também. E por último, aqui a gente tem language skills. Também não tem mistério, lista as línguas que você fala e logo em seguida você vai colocar o nível. Eu recomendo que você use essa nomenclatura aqui, né, que é C1, B1. Isso daqui é o que a gente chama de Common European Framework of Reference. É uma tabela internacional usada para determinar o nível de proficiência em diferentes idiomas, inclusive no inglês. E aí você consegue descobrir, né, qual seria a equivalência ideal. Nina, não sei o meu nível. Tem lá no meu Instagram, teste de nível gratuito, você pode ir lá fazer. E tem outros testes de níveis também na internet. Tem um do site de Cambridge que eu acho muito legal, e ele já vai te dar dentro dessa nomenclatura. Então você pode dar uma olhadinha ali no Google que você vai achar fácil o teste de nível dentro do site de Cambridge. E aí você coloca aqui se é B1, que é o início do intermediário, B2. Esse é o currículo que vai te levar para o emprego dos seus sonhos. Porque esse é o currículo que passa pela peneiragem do ATS e é o currículo que chama a atenção do recrutador em segundos. Ele bate o olho no seu currículo e ele já vê logo de cara que você é um excelente candidato para a vaga. Não tem como a gente achar que a gente vai conseguir se destacar no mercado internacional aplicando para boas vagas que pagam em dólar, que pagam em euro, com um currículo genérico, que não tem palavra-chave nenhuma. É por isso que tanta gente aplica para trocentas vagas e não é chamado para entrevista nenhuma. Por quê? Porque o currículo não está nem chegando na mão do recrutador. Ele nem passou pela filtragem do ATS. Você não vai dar esse mole. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma parte do seu currículo que você está com uma certa dificuldade de montar, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Até o próximo vídeo.